E aí, pessoal, tranquilo? De boa? Vamos voltar aí? Voltando, quando eu interrompi, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, eu estava falando como os alemães já estavam, tirando onda, largando o aço e Severino, brincando de dominar a Europa. Brincando de dominar a Europa. Conquistavam, já tinham conquistado a Polônia, acabaram de conquistar a França, e Hitler já estava no apogeu, Com a conquista da França, a Alemanha, Hitler vai estar em alta e vai pensar o quê? Bem, bati na França, primeira que me declarou guerra, já ganhei, Já esculachei. Agora a Inglaterra. Agora eu tenho que bater na Inglaterra. Se eu derrotar a Inglaterra, acabou o problema na Europa. Fechou a conta. Então eu começo a operação com a Inglaterra, pensar numa operação contra a Inglaterra e também, ao mesmo tempo, eu começo a bater em outros países. Eu vou entrar na Iugoslávia e na Grécia. Eu vou ter outros países que vão aderir à minha causa. Romênia, Hungria e Bulgária vão começar vão se aliar aos nazistas e você só vai ter neutralidade de Suécia, Suíça e Turquia. Portugal e Espanha vão ser neutros, mas com governos totalitários. Então, são aquele neutro que, tô curtindo, Hitler tá batendo, hein? É nóis. Então, com os nazistas no apogeu, eu tinha que olhar para o meu segundo inimigo. Declarou 2 a guerra para mim. Inglaterra e França. França foi pro bonde. França foi moleza. Inglaterra era algo que precisava ser feito. E o plano Leão Marinho, Operação Leão Marinho, que era um objetivo de quê? De atacar a Inglaterra pelo sul do país, pelo Canal da Mancha, não é? Inglaterra pelo sul do país, o Canal da Mancha, Operação Leão Marinho, dependia diretamente que a Força Aérea Alemã derrubasse, detonasse, destruísse a capacidade aérea da Inglaterra. Então, para que o ataque à Inglaterra funcionasse, eu dependia que a Força Aérea Alemã neutralizasse a RAF, Royal Air Force. Basicamente isso. Então, você começa a fazer inúmeras missões de bombardeio de Londres, inúmeras missões de destruição de pistas de avião, de pistas de pouso, com o objetivo de quê? De neutralizar as capacidades de defesa antiaérea da Inglaterra. Entretanto, você começa a perceber uma reviravolta na guerra. Os ingleses, somente com a RAF, com o esforço de guerra da RAF, com os discursos inflamatórios de meu caro Winston Churchill, aqueles discursos de buscar, de elevar a moral, de inflamar a população. Vamos nos defender, tamo aí, tamo junto, não é que nem francês aqui não, hein? Vamos lutar, vamos se defender. Então, com esse tipo de pensamento, a Inglaterra vai resistir de forma tenaz e vai chegar a fazer algo que era inimaginável: bombardear a cidade de Berlim no dia 25 de agosto de 40, mostrando a eles que aqui o buraco é mais embaixo, velho, que aqui o buraco é pior. Então, eu, sendo atacado, eu vou lá e se liga que eu chego aí, hein? Então, isso deu uma moral que permitiu segurar, resistir essa defesa até 42. Operação Leão Marinho começa no início de 1940, não é? Você começa aí a atuar sobre a Inglaterra e durante 2 anos resiste contra a operação. E uma famosa frase de Winston Churchill, depois do quê? Da desistência de Hitler contra os ingleses. Depois que Hitler desiste dos ingleses, da operação, Churchill fala, nunca no campo dos conflitos humanos, tantos deveram a tão poucos. Então, pensar como que a RAF impediu que os alemães conquistassem a Inglaterra, impediu que os alemães tivessem um domínio total sobre a parte ocidental da Europa, não é? Isso é extremamente importante, a resistência inglesa. E no lado africano, você tinha operações na África, atuados pela figura da Itália, que o exército italiano, na Primeira Guerra Mundial foi isso, na Segunda Guerra Mundial também, era um exército de bundas rachadas, que não tinham moral nenhuma como treinamento, como tropa, como tecnologia. Então os ingleses estavam baixando o sarrafo nos italianos, estavam baixando o sarrafo mesmo.
Hitler olha assim, poxa vida, por que eu fui me tornar aliado da Itália, hein? Se eu não tivesse me tornado aliado da Itália, tava tudo bem, tudo tranquilo, mas brincadeira, que merda que eu fui me arrumar. Então Hitler, olha bem, eu tenho que criar uma unidade especial. O Africa Corps, não é? Com o objetivo de quê? De conquista do norte africano, a área do Egito e Líbia, com pensamento de alcançar os campos de petróleo do Iraque, do Irã, da Síria, não é? Então tem que pensar, ó, que eu tinha um objetivo importante aqui na África, fornecimento de combustível. Sem combustível, a máquina de guerra fecha a conta. Sem combustível, a máquina de guerra fecha a conta. Então precisava conquistar essa região com esse objetivo. Criação da Africa Corps, que lutou bravamente até 42. Africa Corps criado em 40, não é? Africa Corps criado em 40, até 42 luta bravamente, mas você não tem aí um sucesso que vai permitir isso, certo? Você vai ter a derrota do Africa Corps e você também vai perder, vai começar a ter algumas derrotinhas para a Alemanha, não é? Você vai começar a mostrar que a máquina de guerra alemã, ela não era isso tudo. Ainda mais depois da tentativa contra a União Soviética. Operação Barbarossa, não é? Operação Leão Marinho, tentativa com a Inglaterra, tomou o Piau. Africa Corps, África, simultâneo, tá? Também não deu muito certo. Lutou bravamente. Rússia, soviéticos, não é? União Soviética, os comunistas, aqueles que eu assinei o pacto de não agressão e eu vou quebrar esse pacto, porque desde o começo da guerra eu já tinha esse objetivo, eu só virei as costas para eles para pegar primeiro os franceses, os ingleses, e depois eu viro para lá e opa, tá na tua vez, playboy. Então eu vou em direção aos soviéticos. Quem diria? Hitler não imaginava que, mesmo com a superioridade de treinamento, de exército, os soviéticos têm um número muito maior de tropas. Então, você sabia que se você não ganhasse a guerra de forma rápida, você não conseguiria mais ganhar. A ideia de recursos humanos. Os russos perderam cerca de 20 milhões de soviéticos na Segunda Guerra Mundial. 20 milhões de pessoas morreram num período de 6 anos, russos, soviéticos. Olha esse número, é muita gente. Para você ter uma ideia, ingleses e americanos perderam 300 mil soldados. Russos perderam aí na casa de tudo, né, somando tudo, 20 milhões. É só 60 vezes mais. Bem complicado. Então, com a ideia de Lebensraum, novamente, espaço vital! Quero espaço vital porque eu quero sobreviver. Eu vou em direção ao leste. Eu vou em direção aos russos, né, a terra da Vânia. Então é isso. Olha, eu também tenho um objetivo que eu já mostrei aqui com a questão da África, que é a questão do petróleo. O petróleo é o combustível, é aquilo que move, gasolina, petróleo. As áreas petrolíferas do Cáucaso também eram importantes. Então, eu começo a guerra contra a Rússia. Entretanto, mesmo com a invasão dos alemães da Rússia, invasão da Alemanha sobre a Rússia, com a força de 3,5 milhões de soldados, os russos conseguem frear a máquina de guerra alemã. Você vai ter o grande força dos russos, vai ser nessa ideia de resistência, nessa ideia de terra arrasada, em que eu vou entrando no território russo. Isso é algo visto no período napoleônico, que eu vou entrando no território russo e os russos vão destruindo os recursos, vão acabando com mantimentos, com munições, para que o inimigo não se apodere. Isso é muito legal. Então você começa a criar dificuldade de abastecimento dessas tropas alemãs. As tropas alemãs começam a ter um progresso mais lento, porque você precisa de recursos, tem que ter ração, tem que ter munição, tem que ter tudo, tem que ter combustível. Você muda a operação em 42 para a Operação Azul com um objetivo mais simples. Não era só chegar e conquistar a Rússia.
mas tomar a área do Cáucaso, porque a área do Cáucaso tinha essas riquezas que seriam importantes para dar prosseguimento à Segunda Guerra Mundial. Seriam importantes para dar prosseguimento à operação da Segunda Guerra Mundial. Isso estaria vinculado diretamente ao controle do Rio Volga, que dá acesso ao Mar Cáspio, e também à cidade de Stalingrado. Uma cidade essa que tem uma simbologia pelo nome de seu líder, Stalin. Então, Stalingrado seria, além de uma vitória moral, uma vitória essa que daria acesso a produtos de petróleo, agrícolas e industriais, que possibilitaria aos alemães levantar sua máquina de guerra. Entretanto, a Batalha de Stalingrado, que foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, foi a batalha mais problemática, com a morte de 1.800.000 pessoas na cidade de Stalingrado. Foi uma guerra, um embate, um confronto. A batalha por Stalingrado foi um confronto em que a Alemanha ela usou todo o seu esforço e você perde 800.000 soldados alemães naquela cidade. Então, você sai de lá, ainda sair de lá derrotado, com uma campanha que 1/4, 25% das forças alemãs foram derrotadas na campanha contra a Rússia. Então, você começa a sofrer um freio. As primeiras derrotas alemãs vão ser derrotas essas que vão dar esperança para os aliados, para a França, Inglaterra e Estados Unidos, para a França, Inglaterra e União Soviética, de pensar uma derrota aos alemães. Aqui, a rendição alemã na cidade de Stalingrado. Você tem o exército alemão se rendendo, você tem a amostra de que os alemães podem ser derrotados. A rendição do general Friedrich Paulus, que se rende, contrariando as ordens de Hitler, que disse que ele deveria lutar até o último homem cair, não é? Então, com a vitória soviética, você começa a abrir espaço para o quê? A vitória na guerra. Você começa a renovar as esperanças, não é? E você vai ter, além da vitória soviética, como eu já comentei, a vitória no norte da África. Em 1942, os britânicos vencem os alemães, você fecha a conta contra a África, você derrota a raposa do deserto, Erwin Rommel, não é? Você derrota essa figura e você tem novamente a fala de Churchill, que várias vezes se pronuncia durante a Segunda Guerra, mostrando as mudanças no clima da guerra. Este não é o fim. Não é nem o começo do fim, mas é, talvez, o fim do começo. O que ele está querendo dizer aí? Ele está se referindo basicamente àquele começo avassalador alemão, em que a Alemanha dava um tiro pro alto e derrotava todo mundo. Acabou isso. Começa a se acostumar a esse tipo de guerra. Começa a entender as estratégias alemãs. Começa a entender a Blitzkrieg. Começa a pensar esse tipo de ataque, esse tipo de resolução, não é? Então, Churchill definiu o quê? O início da guerra foi desastroso para todo mundo. Todo mundo perdeu. A Alemanha só bateu. Agora está na hora de bater e apanhar, playboy. Então, você começa a pensar ao dia D, não é? Os aliados começam a pensar em abrir uma frente ocidental, já que os russos estavam fazendo seu trabalho pelo Oriente. Então, vamos lá. Volta a ideia aqui. A Alemanha está aqui. Adolf Hitler, não é? Os russos já estavam começando a empurrar a Alemanha. Uma frente oriental, não é? A Alemanha começava a ser derrotada pelos russos no lado oriental. No lado ocidental, você não tinha ninguém. Você não tinha absolutamente ninguém. Então, os aliados começaram a pensar o quê? Bem, temos que abrir uma linha ofensiva pelo Ocidente. E aí os aliados pensam na Sicília. Dominam a Sicília e entram na Península Itálica. Com as sucessivas derrotas da Itália na guerra, a Itália que é um exército bundão, né? Quem era o exército brabo era o exército japonês, o exército alemão era muito superior a todos. Então, só uma coligação tão forte como os aliados possibilitou essa derrota, certo? Ora, Mussolini sem muita força,
o rei Vitor Emanuel III, rei da Itália, demite Mussolini. E em 43 assina um armistício com os aliados. A Alemanha vê isso e, opa, trairagem, trairagem. Então eu vou lá e ocupo a Itália. A Itália vai ser ocupada pelos alemães, não é? A Itália vai ser ocupada pelos alemães, certo? Então a Itália vai ser ocupada pelos alemães e os alemães vão criar uma linha defensiva, a famosa linha gótica, que vai problematizar o caminhar das tropas aliadas. Então, os alemães vão tomar a Itália, vão criar essa linha defensiva da linha gótica e os aliados vão ser obrigados a buscar outro caminho. Esse outro caminho, Normandia. Área da França, Normandia, dia D, não é? A Normandia fica onde, professor? Bem, território francês, Inglaterra. A Normandia é essa faixa territorial. Isso aqui era domínio da Alemanha, certo? A Alemanha estava aqui dominando. A Inglaterra, juntamente com os Estados Unidos, fez um desembarque de 300 mil soldados na região da Normandia. Isso aqui abriu uma frente ocidental contra a Alemanha. Então você tem um desembarque de homens, tropas, recursos, um desembarque total de blindados, de infantaria, de tudo, para a região da Normandia, para a região essa que vai possibilitar aí o quê? Uma nova frente, um novo caminho. Com o dia D, o Terceiro Reich começa a ser derrotado. Então começar a pensar que a derrota já estava se aproximando. Começar a pensar que a derrota já estava se aproximando para o Terceiro Reich. Ora, dentro do círculo da Alemanha, do círculo de oficiais que estavam vinculados diretamente a Hitler, com a derrota já próxima, já batendo a porta, os alemães começam a se coçar. Começam a, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Então, devido a esse acontecimento, ora, um círculo de oficiais liderado pelo coronel Klaus von Stauffenberg vai planejar uma operação para assassinar Adolf Hitler e que, posteriormente, eles assumindo o poder, iria acabar com a Segunda Guerra Mundial. O nome dessa operação virou até filme. Tom Cruise representou Klaus von Stauffenberg, o coronel que foi oficial lá no Afrika Korps e um ataque inglês ele perdeu um olho, perdeu uma mão e só ficou com alguns dedos, não é? Em outra mão. Operação Valkyria, um filme que retrata esse tipo de operação e mostra a tentativa da eliminação de Adolf Hitler. Então, um filme interessante para ver, instrutivo nesse sentido. Tem o seu lado ficcional, claro, mas é bem fiel à tentativa de assassinato de Adolf Hitler e a reunião, a tentativa de golpe, de mentira divulgada, enfim. Então, você teve a execução de mais de 4 mil presos, 4 mil pessoas estavam envolvidas na Operação Valkyria. O Marechal Erwin Rommel, a raposa do deserto, o líder, o comandante-chefe do Afrika Korps, estava envolvido. E devido à moral que ele tinha, Hitler chegou para ele, eu te dou 2 opções, ou execução ou suicídio. Ele foi lá e suicídio, já que a família dele não iria sofrer retaliações. Já que a família dele não iria sofrer retaliações. Então, você tem a Operação Valkyria que já mostra o quê? Que o círculo da Alemanha já não estava muito a favor da guerra. Isso aí que aconteceu com Hitler foi a mesma tentativa que fizeram com Napoleão. Napoleão voltando da campanha contra a Rússia, também tentaram derrubá-lo, porque o caldo vai esquentar, playboy. Ele leva Napoleão. E Hitler, assim como Napoleão, não permitiu, não foi derrubado, não é? Ora, um ponto importante da Segunda Guerra Mundial é falar também sobre a questão judaica.
E quando eu falo da questão judaica, eu falo em duas palavras: Auschwitz e o Holocausto. Auschwitz, o campo de concentração que eliminou a grande parte de judeus na Segunda Guerra Mundial. Não é? A grande parte dos 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Tem estimativas que Auschwitz tenha eliminado 2,5 milhões de judeus. Para mais, para menos. Então você tem uma quantidade, era o campo de extermínio, campo de concentração e extermínio de judeus. Então você começa a pensar o quê? A situação judaica já era ruim lá com a ascensão de Hitler. Você teve a Kristallnacht, você teve a Noite dos Cristais, você teve a perseguição de judeus. Lá atrás, lembra? Ó, governos fascistas, ditaduras, governos totalitários, que a Europa cagou também naquela época. Lá atrás isso aí poderia ter sido impedido. E não foi, lembrem-se. Então, a situação judaica já não era boa. Os judeus da Polônia já ficavam ruins em 19 e na Rússia também foi com a Operação Barbarossa. Foi um problema, foi um desastre. Os judeus correm para tudo que é lado, dor de cabeça colocada aí para cima da situação judaica, não é? E aí você tem uma concentração de judeus, os judeus eram concentrados em guetos, para você já os classificá-los, para você já ter um certo quê? Um controle. Ó, estou classificando, estou controlando. Eu sei onde eles estão. E no início da guerra, até 42, não sabia o que iria ser feito com os judeus. Foi definido o que seria feito aos judeus em 1942, com a Conferência de Wannsee. Conferência de Wannsee, você apresenta a solução final para a questão judaica. Solução final o quê? Genocídio, morte, eliminação, envio dos judeus aos campos de extermínio, como Auschwitz. Envio dos judeus aos campos de extermínio. Conferência de Wannsee, 1942, eliminação sistemática dos judeus. Conferência de Wannsee, 1942. Define-se solução final. Você irá para a solução final. Que nome bonito. O que é isso? Morte. Vai para o bonde, né? Vai para o bonde. Então, a questão judaica, o Holocausto, ou também possui o nome de Shoah, não é? Holocausto ou Shoah em hebraico, que representa o quê? Representa a questão do Holocausto, não é? O Shoah ou o Holocausto representa essa situação que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e que teve a eliminação de 6 milhões de judeus. Você só não teve judeus mortos nos campos de concentração. Você também teve ciganos, soviéticos, presos políticos e homossexuais, não é? Ora, o que isso deu como consequência direta para o nosso mundo? O genocídio foi uma palavra cunhada nesse tempo. A morte de uma etnia, de um povo, de uma raça, de um credo, de uma cultura. Como consequência direta, a ONU, em 1948, preste atenção, porque isso é algo que, por exemplo, lá com a guerra de etnia da Iugoslávia, lá com o extermínio na Iugoslávia, em 90, não é? Em 90, você teve esse uso desse termo de genocídio. Genocídio. Em 1948, a ONU aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos para impedir que o holocausto que aconteceu não se repita de maneira como se repetiu e que, se ele acontecer, que as forças internacionais intervenham antes que cause a morte de tantas pessoas como aconteceu. Então você, quando tiver qualquer tipo de caso de desrespeito aos direitos humanos da Declaração Universal, você vai ter uma intervenção da ONU. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é fruto do Holocausto. Claro que os judeus não morreram como cabras, né, como gado. Você tem que pensar que teve um movimento de resistência. O mais famoso, movimento Gueto de Varsóvia. O Gueto de Varsóvia, criado em 40, teve resistência de janeiro a abril de 43. Então, em janeiro, você tem o Levante. Em 43, você enfrenta diretamente as tropas alemãs, certo? Lá na Polônia, Varsóvia na Polônia.
e em abril você é derrotado. Esse tipo de resistência, o gueto, você vai permitir estímulo à resistência polonesa. A resistência polonesa vai, caramba, Varsóvia tá tirando onda, vamos lutar, vamos, né, tá de frente. E o fim da guerra? Ora, devido a Stalingrado, devido ao dia D, ao dia D você conquista ali a área da Normandia, não é? Devido a Stalingrado, devido ao dia D, você começa a se aproximar do fim da guerra. Ora, a guerra já estava definida para os aliados, você já define a guerra em favor dos aliados, não é? Você já está definindo esse conflito, e a Alemanha era questão de tempo a ser derrotada. Você já tinha uma Alemanha que já estava cercada, não é? Pelo lado ocidental, por aqueles que vieram da onde? Do dia D, da Normandia. Você tem uma Alemanha que estava cercada pelo lado oriental, pelos soviéticos, não é? E ela estava aqui no meio do caminho, triste, chorando, devido a o quê? A iminente derrota, não é? Então, você tem que pensar que você começa a ter uma corrida para chegar a Berlim. Literalmente uma corrida contra o tempo para chegar a Berlim, não é? Ora, e você, logo próximo da derrota, você tem no dia 27 de abril de 45, a notícia da morte de Mussolini. Mussolini vai ser morto, esculachado lá na Itália, e Hitler vai temer isso de uma maneira gritante. Vai olhar assim, meu Deus, eu não quero acabar com Mussolini. Eu não quero acabar como o meu antigo colega. Devido a isso, a esse medo, e os soviéticos já em Berlim, já chegando a Berlim, constantemente bombardeando, Hitler comete suicídio junto com Eva Braun em 30 de abril de 45, não é? Ora, uma Alemanha que uma semana depois do seu suicídio vai se render, e os soviéticos vão conquistar Berlim. A vitória, ela é dos soviéticos. Isso aqui é um soldado soviético no topo do Reichstag, não é? O Reichstag era o parlamento alemão. Falo isso nos governos totalitários, as ditaduras do século XX. Reichstag, a sede do governo alemão, do parlamento alemão, e tá lá o soviético lá, flamulando, é nós, é nosso! Então, é nosso. É soviético, né? Então, da Segunda Guerra Mundial, você tem o conflito na Europa e também você tem o conflito no Pacífico, não é? O conflito no Pacífico, eu gostaria de pedir 1 minuto a vocês, de intervalo, para voltarmos daqui a pouco, ok?